Boa noite, amados irmãos e amigos que nos ouvem, que estão conectados conosco. Vamos juntos, nesta noite, mais uma vez, louvar e adorar o nome de Deus. Antes de iniciarmos propriamente dito o culto, vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Ele, através da ação do Espírito Santo, possa falar grandemente aos nossos corações nesta noite, através da sua palavra, através das músicas, através da ministração da palavra. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, mais uma vez nós estamos diante da tua presença, suplicando, Senhor, para que o teu Espírito Santo tenha liberdade nesta noite, Senhor, de falar aos nossos corações, falar ao coração dos nossos ouvintes, falar ao coração da tua igreja. Ó Deus, use este que fala contigo através da direção, use, ó Pai, os vídeos que serão demonstrados e use, Senhor, o teu servo na ministração da tua palavra. Senhor, que tudo venha de encontro com o que estamos precisando, Senhor Deus, nesta noite. Pai, entregamos este momento no teu altar e seja feita a tua vontade. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Estamos em plena campanha de missões nacionais. E este ano, Missões Nacionais nos traz um tema para lá de bom. Um tema que mexe com o nosso coração, pois fala do amor de Deus por nós. Amor sem merecimento, amor sem igual. Amor a um homem pecador como eu, que andava errante, que andava sem razão, sem rumo, mas porque Ele me amou, eu fui perdoado. E porque Ele ama, você também pode ser perdoado e já foi perdoado. Atenção ao tema, porque Ele me amou. Vamos juntos? Você aí na tua casa, eu aqui, vamos juntos falar o tema. Porque Ele me amou. E esse tema traz 4 ações necessárias à vida dos seguidores de Cristo. E vou mencionar as 4 aqui contigo nesta noite. A primeira ação, porque Ele me amou, eu amo. Porque Ele me amou, eu uso de compaixão. Porque Ele me amou, eu uso de misericórdia. Porque Ele me amou, eu me preocupo com as pessoas. Porque Ele me amou, eu multiplico. A segunda ação. Porque Ele me amou, eu prego a palavra. Porque Ele me amou, eu anuncio o Evangelho. Porque Ele me amou, eu faço discípulos. Porque Ele me amou, eu oro. É a terceira ação. Porque Ele me amou, eu oro pelos necessitados. Porque Ele me amou, eu oro pelos missionários. Porque Ele me amou, eu oro pela campanha. Porque Ele me amou, eu oro pelo alvo total da campanha. Porque Ele me amou, eu oro pelo meu alvo pessoal. E falando em orar pelo alvo, orar por missões, quero lembrar aqui que a Junta de Missões Nacionais tem vários objetivos para este ano, mas quero destacar 2 dos principais objetivos. Um deles é a aquisição, é a compra de uma carreta para evangelizar o solo nordestino, para evangelizar e para realizar obras sociais no Nordeste.
A Junta de Missões Nacionais já tem um barco, um navio que percorre os rios da Amazônia, anunciando o Evangelho e realizando obras sociais. E agora, um dos planos, um dos sonhos da Junta de Missões Nacionais é realizar a compra de uma carreta e realizar a obra missionária, evangelizando e também atendendo necessidades sociais do Nordeste brasileiro. E o segundo sonho ou o segundo objetivo da Junta de Missões Nacionais desse ano é aumentar os pontos da presença da Cristolândia em outras cidades, em outros estados, em outras capitais do nosso Brasil. Estejamos orando por esses planos, estejamos orando e contribuindo para que esses planos, esses sonhos se realizem. E a quarta ação necessária é porque Ele me amou, eu reparto. Porque Ele me amou, eu contribuo. Porque Ele me amou, eu oferto para o crescimento da obra. Porque Ele me amou, eu oferto para o sustento dos missionários. Porque Ele me amou, eu oferto para que mais pessoas conheçam e sejam salvas por Jesus Cristo. Porque Ele me amou. A divisa da campanha. Abram suas Bíblias ou acessem seus celulares. 1 João 4,19. 1 João 4,19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos juntos? Você na sua casa, eu aqui. 1 João 4,19, a divisa da campanha. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Na sequência, veremos um vídeo com o título A Carta. Preste muita atenção neste vídeo, porque ele fala muito aos nossos corações. E em seguida, ouviremos a música de campanha de missões nacionais deste ano e assim após a música, vamos juntos acompanhar a ministração da Palavra de Deus. Fique aí conectado conosco. Por amor de ti, ó Brasil, meus pés ficarão calejados e cansados, mas certamente se manterão formosos. Dedicarei a minha vida a percorrer vilas, favelas, litorais, cidades e o sertão. Conhecerei os lugares mais distantes, mais altos e mais remotos. Por amor de ti, ó Brasil, meus olhos resplandecerão com paixão. Minhas mãos tocarão os intocáveis, e de minha boca sairá palavras de bondade e graça. Por amor de ti, ó Brasil, me sentarei com prostitutas, conversarei com os que estão à margem da sociedade, cujo desprezo é a sua principal companhia, e com minhas mãos os doentes serão tocados. Por amor de ti, ó Brasil, manterei viva a esperança de ver o sertão transformado. Irei até o sertanejo e com bondade escutarei suas histórias. O meu coração, como o coração do Mestre, irá se encher de amor, assim como minha fé de que do chão seco pode transbordar um manancial. No prato vazio há de ter o pão, e no coração uma fonte de água viva. Por amor de ti, ó Brasil, chegarei perto dos mais pobres, os ajudarei a sonhar e a viver com dignidade, erradicando assim a fome de pão e de justiça. Por amor de ti, ó Brasil, olharei para as estatísticas e verei gente. Por amor de ti, ó Brasil, apresentarei ao índio um Deus vivo,
que criou o sol, a lua e as estrelas. Chegarei aos palácios de poder e falarei de um governo supremo. Por amor de ti, ó Brasil, mostrarei às crianças que sofrem abuso um toque de compaixão. As mães, desoladas e tristes, receberão consolo e paz. Por amor de ti, ó Brasil, ensinarei à cultura cigana uma nova leitura de mão. Mãos que ficaram ensanguentadas, trazendo uma história de vida eterna. Por amor de ti, ó Brasil, pregarei aos quatro cantos a mensagem de um Deus que tem uma paixão peculiar pelo esquecido. O que a sociedade despreza, Ele acolhe. O que o mundo destrói, Ele recupera. Ele me amou, com Ele aprendi a amar. Ao Brasil, devolvo o que de melhor recebi, seu amor. Uma carta não é um simples pedaço de papel com meia dúzia de palavras escritas. Ela traz consigo todo o sentimento de quem a escreveu. Em suas letras, existe a convicção de que há uma mensagem a ser dita. E em sua despedida, uma esperança de que aquilo que foi dito repouse no coração de quem a leu. Essa é uma carta de amor ao Brasil. E você tem a missão de entregá-la. Promotor, você faz parte dessa história. Tudo que temos construído até aqui tem a sua colaboração. Se orgulhe disso. Mais uma vez, gostaríamos de contar com você para fazer com que essa carta de amor chegue a todos os lugares do Brasil. Precisamos, como igreja, assumir de vez o nosso compromisso com a sociedade. Ir às ruas, abraçar os desabraçados, amar os que são odiados e discipular os sozinhos. Jesus se aproximou dos excluídos, curou os enfermos, perdoou os condenados e adotou os perdidos. Mas, sobretudo, Jesus amou. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e isso nos enche de alegria. Promotor, cumpra o seu papel, declare o seu amor ao Brasil. Esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus, por sua graça.
Graça e paz, meus amados irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para adorar, exaltar, cultuar o nome do nosso Senhor. Então, nesse momento, é um motivo de grande alegria. Não permita que nada venha atrapalhar a tua comunhão com Deus, não venha atrapalhar a você estar sensível, aberto a tudo que Deus quer falar com você essa noite. Então baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, te damos graças por mais esse domingo. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós até aqui. E nesse momento queremos, ó Pai, te pedir que o Senhor fale conosco. Fale em nossos corações, ó Pai. Não permita que nada venha atrapalhar o teu povo de ouvir, compreender e praticar a tua palavra. Desde já, ó Pai, queremos te agradecer, porque até aqui o Senhor esteve conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Queridos, estamos iniciando a campanha de missões nacionais, cujo tema é Porque Ele Me Amou, onde o versículo-chave é 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, o texto que Deus colocou no meu coração está baseado nesses versículos, nesse contexto, e nós vamos estudar hoje a palavra de Deus. 1 João 4, dos versículos 7 ao 21. Nós vamos ler a palavra de Deus, passando pelo o versículo 19 como base, mas gostaria de meditar com os irmãos. Do 7 ao 21, 1 João capítulo 4. Então a palavra de Deus nos diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus, o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Por qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos
este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém, queridos? Então vimos aqui, na palavra de Deus, que se falou bastante, muito mesmo, a palavra amor. Se repetiu várias vezes. Ela começa dizendo: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é Deus. Porque Deus é amor, o amor é Deus. E essa palavra amor, aqui só para nós termos como base aqui o que está falando, se a gente for lá no contexto original, no grego, a palavra amor colocada aqui é ágape. Muitos já ouviram falar, né, desse amor, amor ágape, que significa, que muitos já conhecem, um amor incondicional, independente de qualquer condição. Ele dá a tonalidade aqui de amor caridoso, querido, amor, consideração afeiçoada, boa vontade, amor benevolente. Deus de amor significa o autor e a fonte do amor, que é o amor em si mesmo. Então, segundo o texto que estudamos aqui, nós vamos ver aquilo que Deus é. Deus é amor. Deus é esse amor incondicional. Deus é esse amor caridoso. Esse Deus de afeição, ou seja, esse amor em si mesmo. A essência de Deus é caridade, afeição, piedade. Então, amados, o amor cristão aqui, que o texto vem narrando para nós, é um tipo especial de amor. É possível nós traduzirmos, se ver João, aqui o versículo 10, que diz assim: nisto está o amor. Nisto está o amor. Podemos dizer, é desse modo que se vê o verdadeiro amor. O amor nascido da própria essência de Deus, ele deve ser espiritual, santo, ou seja, espiritual, separado, pois Deus, ele é espírito. Deus é luz. Esse amor verdadeiro é derramado em nossos corações através de quem? Através do Espírito Santo de Deus, que nos foi dado. Romanos 5:5. Então, assim, o amor é um teste válido para a verdadeira fé cristã. Uma vez que Deus é amor e que nós afirmamos ter um relacionamento pessoal com Ele, é preciso, necessariamente, que nós revelamos esse amor através da nossa maneira de viver. Não tem como declararmos ser filhos, sermos entregues a esse Deus, nascido desse Deus, e não revelar esse amor na nossa maneira de viver. Simples assim. O Filho de Deus é nascido de quem? De Deus. Logo, ou portanto, compartilhar a natureza divina é uma lógica irrefutável. Se Deus é amor, os cristãos devem amar uns aos outros. É o que o texto está dizendo. Além de ser nascido de Deus, o cristão também conhece a Deus. E na Bíblia a palavra conhecer, amados, tem um significado muito mais profundo do que ter um mero entendimento intelectual. Apenas conhecer a palavra de Deus. Conhecer a Deus significa ter um relacionamento profundo com Ele, compartilhar sua vida, desfrutar, ter prazer em seu amor. Um relacionamento profundo, intenso com o Pai. Esse conhecimento não é apenas uma questão de entender fatos, mas sim compreender
a verdade de Deus. 1 João 2, versículo 3 a 5, mais ou menos, vai narrar. Então esse Deus é amor. A essência de Deus é essa magnitude. E aí o texto continua, dos versículos 9, nós lemos dos 7 a 8, falando aqui, narrando o que Deus é. E agora dos versículos 9 a 11, vai mostrar o que Deus fez. O que Deus fez. Ele enviou o seu Filho. Acompanha aí comigo. Os versículos 9 a 11 diz assim: Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Então, uma vez que Deus é amor, ele deve transmitir esse amor não apenas em palavras, mas também em atos. O verdadeiro amor nunca é parado, irmãos, nunca é indiferente. Deus, ele revela o seu amor à humanidade de várias maneiras. Primeiro, ele preparou toda a criação para suprir as necessidades do ser humano. Enquanto o pecado humano ainda não havia colocado a criação sobre o jugo de Deus, sobre o jugo do pecado, o homem tinha na terra um lar perfeito, amados. Um lar perfeito para amar e servir a Deus. Mas Deus vai além. E a sua maior expressão de amor se deu aonde? Na morte do seu Filho, Jesus Cristo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Meus irmãos, Deus, ele manifestou o seu tremendo amor por nós na cruz, quando entregou seu Filho como sacrifício pelo meu e pelo seu, pelos nossos pecados. E se formos analisar, essa é a única passagem da epístola em que Jesus é chamado de Filho unigênito de Deus. Esse título é usado no Evangelho de João. João 1, de 1 a 4, que significa singular, o único do seu tipo. O único do seu tipo. Deus deu o seu Filho unigênito, o único do seu tipo. O único ser existente do seu tipo. Então, meus amados, João apresenta dois princípios, dois propósitos da morte de Cristo na cruz para nós. Ela aconteceu para que vivêssemos por meio dele, versículo 9, e para que ele fosse a propiciação dos nossos pecados, versículo 10. Ou seja, para que ele substituísse, ele se apropriasse dos nossos pecados. Nós não teríamos condição de fazer isso. E pela segunda vez, os cristãos aqui são exortados, como diz o versículo 11, a amar uns aos outros. Essa exortação é um mandamento para nós obedecermos, como diz o versículo 7. E é baseada na natureza de Deus. Deus é amor, conhecemos a Deus, portanto, devemos amar uns aos outros. Mas a exortação para amarmos uns aos outros é apresentada aqui, meus amados, não como uma obrigação, não como uma responsabilidade, e sim como um privilégio. Se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros.
Se olharmos com essa ótica de ter o privilégio de poder nos amar uns aos outros, tudo muda de figura. E aí nós vamos para a narrativa dos versículos 12 a 16. Primeiro nós vimos aquilo que Deus é. Depois aquilo que Deus fez. Deus é amor. Deus enviou o seu Filho. E o que Deus faz? Deus permanece em nós. Acompanhe aí comigo o versículo 16, do 12 ao 16. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus, o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Deus permanece em nós, meus amados irmãos. Deus faz algo em nós. Não somos apenas estudiosos lendo um livro ou espectadores assistindo um acontecimento profundamente comovente que a palavra nos traz. Não! Somos participantes do grande amor de Deus, amados. Participantes. Quando lemos esses versículos, do versículo 16 a 12, parece que temos a vontade de dizer: ah, então é disso que o texto trata. É disso que está falando. Pois nós descobrimos nessa passagem o que Deus tinha em mente ao elaborar o seu plano maravilhoso de salvação. Em primeiro lugar, Deus desejava o quê? Viver em nós. Viver em nós. Ele não se contenta em dizer que nos ama, nem mesmo demonstrar esse amor. Ele não se contenta. É interessante acompanhar, amados, os lugares onde Deus habitou, conforme a Bíblia registra. No princípio, Deus tinha comunhão direta com o homem. Gênesis 3:8 narra isso. Mas o pecado rompeu essa comunhão. Deus precisou o quê? Derramar sangue de animais para cobrir os pecados de Adão e Eva. A fim de quê? A fim de que pudessem voltar a ter comunhão com ele. E nós vamos, se lermos Gênesis, vamos ver que uma das palavras chaves desse contexto é o verbo andar. Então, Deus andava com o homem e o homem andava com Deus. Se nós formos ver Gênesis 5:22, vamos ver que Enoque andava com Deus, Noé em Gênesis 6, Abraão andava com Deus, Gênesis 17, vamos ver capítulo 24, vamos ver essa narrativa. Então Deus não apenas anda com os homens, mas também vivia e habitava com eles. O mandamento de Deus para Israel foi o seguinte: e me farão um santuário para que eu possa habitar em meio deles. Êxodo 25:8. O primeiro desse santuário foi o tabernáculo. Quando Moisés consagrou o tabernáculo, a glória de Deus desceu e veio habitar na tenda. Êxodo versículo 40. Mas, amados, infelizmente a nação pecou e a glória de Deus partiu. 1 Samuel 4. Mas fiquem felizes, alegrem-se no Senhor. A glória de Deus voltou. Sim, na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E o Verbo se fez carne. A glória de Deus habitou na terra no corpo de Jesus Cristo, pois seu corpo era templo de Deus. João 2, versículo 18 a 22.
Mas os homens pregaram esse corpo em uma cruz, crucificaram o Senhor da glória. Mas tudo isso não saiu do controle de Deus, fazia parte do plano maravilhoso de Deus, e Cristo ressuscitou dentre os mortos, voltou para o céu. E o que ele fez? Vou mandar outro Consolador. Nos mandou o seu Espírito Santo para habitar em quem, amados? Nos homens. Agora a glória de Deus habita no corpo dos filhos de Deus. Que maravilha, meus amados. A palavra de Deus diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6,19. Deus habita em nós. A glória de Deus está em nós. Deus é invisível, 1 Timóteo 1,17. Nenhum homem pode vislumbrá-lo em sua essência. Jesus, sim, é a imagem de Deus invisível. Colossenses 1,15 vai falar sobre isso. Mas Deus hoje, ele se revela pela vida de seus filhos. O homem não pode ver a Deus, mas ele pode o quê? Ele pode nos ver. O homem pode nos ver, meus irmãos. Ao permanecermos em Cristo, vamos amar uns aos outros. O nosso amor uns pelos outros vai revelar o amor de Deus pelo mundo necessitado. O amor de Deus será experimentado em nós e então será experimentado por meio de nós. A vida de nós cristãos que permanecemos no amor de Deus deve ser, não tem como fugir disso, ser um testemunho poderoso de Deus nesse mundo caótico. Os homens não podem ver Deus, mas eles podem ver o seu amor nos movendo a realizar atos de socorro e bondade às pessoas. Se não agimos assim, como podemos dizer que somos filhos de Deus, que somos cristãos autênticos, que somos fiéis a Ele? É incoerente. Esses versículos sugerem 3 testemunhos distintos. Primeiro, o testemunho do cristão de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, narrado no versículo 15. Segundo, o testemunho no cristão pelo Espírito Santo de Deus, versículo 13. E por terceiro, o testemunho por meio do cristão de que Deus é amor e enviou seu Filho para morrer pelo mundo. Versículo 14. Esses testemunhos não podem, de forma alguma, serem separados. O mundo não crê que Deus ama os pecadores, enquanto não pode crer. O mundo não pode crer nos pecadores, enquanto não vê seu amor operando na vida de seus filhos. Jesus não se teve apenas a pregar o amor de Deus, ele promoveu o amor de Deus. De que maneira? Se entregando, dando a sua vida ali na cruz. E o que ele espera de nós? Que no mínimo seus seguidores façam o mesmo. Se não amarmos os perdidos, o nosso testemunho verbal vai ser inútil. Vai ser apenas palavras. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de quê, amados? De amor. Esse amor foi declarado e demonstrado por Jesus Cristo no Calvário. A única maneira de ganhar outros para Cristo, meus irmãos, é declarar o Evangelho e demonstrá-lo em nosso modo de viver, a nossa conduta.
Se amarmos a Deus, amaremos uns aos outros, e se amarmos uns aos outros, cresceremos no amor por Deus. E as duas declarações aqui acima são verdadeiras, porque Deus é amor. Deus é amor. Então, meus amados irmãos, vimos que Deus é amor, que Ele enviou seu Filho, que Deus permanece em nós. Dos versículos 17, vamos ver ao 21, vamos ver que não devemos temer. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança por qual Ele é. Somos nós também neste mundo. Por qual Ele é, devemos ser igual a Ele neste mundo. No amor não há temor. Antes, perfeito amor lança fora o temor. Por quê, amados? Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. O que teme não é aperfeiçoado no amor. Se temos a essência de Deus, somos filhos, o DNA de Deus, não devemos temer coisa alguma, independente da situação que tenhamos. Devemos amar o próximo. Só temos a capacidade de amar porque Ele nos amou primeiro. Porque temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, nos capacitando. A glória de Deus, o próprio Deus, a essência, o amor em si habitando dentro de nós. Quando deixamos o Espírito Santo agir, quando não lutamos contra a voz, contra a vontade de Deus, nós somos capazes de amar qualquer pessoa. Somos capazes de amparar. Somos capazes de socorrer. Ele continua, versículo 19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O tema de missões. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como poderá amar a Deus a quem não viu? Amados, se você tem algo contra o teu irmão, vai, conserte-se com ele. Vai, conserte-se com ele. Temos um grande trabalho pela frente. Temos que pregar o evangelho. Temos que acolher os perdidos, os feridos. Temos que suprir a necessidade do próximo. Tantos irmãos aí passando necessidade. Muitos irmãos aí perderam seus empregos. Ah, mas pastor, você já falou isso várias vezes. Sim, foi falado várias vezes, amados. Mas nunca é demais ressaltar que a palavra nos exorta para todos aqueles onde Deus deu condição maior, condição melhor, que socorra os seus, que ajude a suprir as necessidades. Temos vários exemplos. Um exemplo bem claro é Barnabé, que vendeu parte da sua propriedade e colocou aos pés dos apóstolos. E o exemplo maior disso é Cristo, que deu a sua própria vida para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E para terminar, amados, versículo 21 diz: e dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, a Tua palavra foi entregue da maneira que o Senhor me deu, da maneira que o Senhor falou comigo. Nesse momento eu peço em nome de Jesus que todos que ouvirão essa palavra, ó Pai, que possam entender, ó Pai, a essência do Senhor, ó Deus. O amor como Ele é e deve ser vivido no meio de nós e no meio do Teu povo. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus os abençoe. Estaremos quarta-feira novamente trazendo a palavra a todos. Vamos estar mais uma vez fazendo a live. E meus irmãos, Deus os abençoe em nome de Jesus.
Amém. Gadol Elohai, Shiru ki gadol Elohai, kol echad yireh ki gadol Elohai. Gadol, Gadol